O Homem-Aranha é um demônio? No final do ano vai ser lançado um novo filme do Homem-Aranha. O personagem está sendo interpretado por Tom Holland. E no trailer do filme Homem-Aranha No Way Home, aparece uma imagem do Peter Parker caricaturizado como se fosse um demônio. Para quem gosta de quadrinhos ou para quem acompanha os filmes de super-heróis que estão sendo produzidos nos dias atuais, sabe que neste universo fantástico os heróis são representados por espécies alienígenas e até mesmo seres de outras dimensões. E a Marvel Studios está explorando essas características de seres de outras dimensões, de outros universos. Vai até sair um filme do Doutor Estranho chamado Multiverso da Loucura. E muito se especula que neste novo filme do Homem-Aranha, o No Way Home, o multiverso será explorado. Para quem não sabe, recentemente o Homem-Aranha já foi interpretado no cinema por 3 atores diferentes. Ele já foi interpretado por Tobey Maguire, por Andrew Garfield e recentemente, nos filmes atuais, tem sido interpretado por Tom Holland. E se o multiverso se confirmar no filme do Homem-Aranha No Way Home, teremos esses 3 atores diferentes em um mesmo filme interpretando o mesmo personagem, o Homem-Aranha. E muitos estão comentando que dentro do filme pode aparecer um tal de Mephisto. Esse tal de Mephisto é sim uma representação nos quadrinhos dos demônios, ou do mundo espiritual onde os demônios habitam. Mephisto seria uma espécie de chefe, de líder dos demônios ali no mundo da Marvel, dos quadrinhos, que está tendo a representatividade demoníaca aí. No entanto, o que a gente quer descobrir nesse vídeo aqui é se o Homem-Aranha é um demônio. Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu nem sei lhe dizer se esse Peter Parker que vai aparecer nos filmes não seja o Mephisto disfarçado de Homem-Aranha, de Peter Parker. E aí ele seria um demônio. Bom, enfim, mas muitos cristãos olham às vezes para os quadrinhos, para os filmes, com um olhar espiritual um pouco extremado no meu ponto de vista, colocando ou vendo o demônio em tudo quanto é situação. Eu quero que você entenda um princípio. Eu quero que você perceba um princípio, eu quero que você entenda o seguinte: existe um mundo espiritual, essa é a minha fé, essa é a convicção dos cristãos. Existe sim um mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele está repleto de anjos e também de demônios. Nós entendemos que houve uma guerra, ou que está acontecendo neste exato momento, uma batalha espiritual, e a ideia é que o diabo, uma vez que sabe que já foi derrotado por Jesus Cristo na cruz, ele está tentando, por causa da sua raiva, do seu orgulho, levar com ele o maior número de pessoas. Ele não está tentando vencer a guerra porque ele sabe que já perdeu. Ele não quer vencer a guerra. Aliás, ele sabe que não pode vencer a guerra. Querer, provavelmente ele até quer. Mas ele sabe que não pode porque já foi derrotado. Só que a derrota dele na história da humanidade ainda não foi selada definitivamente, lacrada. Então o trabalho dele atualmente é tentar levar o maior número de pessoas junto com ele. Posto isso, eu quero que você perceba que ele usa de todas as artimanhas possíveis para levar as pessoas ao engano. Isso não apenas inclui filmes, quadrinhos e séries, como todas as coisas que acontecem no planeta, no mundo, na vida real. Ele vai usar qualquer coisa, internet, telefone, rádio, músicas, tudo o que ele puder usar, ele vai usar para fazer com que as pessoas pequem, se afastem de Deus, desacreditem da fé, percam a sua esperança, não consigam visualizar em Jesus Cristo o Salvador do mundo. Ele é o nosso inimigo. Então, sim, ele pode usar revistas em quadrinhos? Pode, mas isso não significa que os personagens são demônios, porque da mesma maneira que o Satanás trabalha para usar essas coisas contra o reino de Deus, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha para fazer com que as pessoas se aproximem dele. E isso inclui quadrinhos, isso inclui filmes, isso inclui livros, isso inclui qualquer coisa que no mundo possa ser usado por Deus. Muitas vezes os crentes
de uma certa maneira, exageram em demonizar as coisas. Mas as coisas que existem no planeta Terra, nessa ordem natural, nessa ordem física, elas pertencem ao homem, são do homem. Criar personagens para fazer uma representação, um filme, uma história em um livro, não é errado, não é demoníaco, é humano, é natural, pertence à nossa maneira de ser, de agirmos, de expressarmos a nossa vontade. Nós não podemos demonizar todas as coisas. O diabo pode usar alguma história do Homem-Aranha para induzir algum jovem, alguma criança, alguma pessoa para fazer algum mal, fazer alguma coisa errada. Ele pode usar uma história para influenciar negativamente as pessoas. Eu penso que até pode. Mas aquilo não é o demoníaco em si, é humano, é natural, o demônio pode usar. Só que eu também creio que Deus, de alguma maneira, pode usar aquilo ali para levar a pessoa a ter sede por Ele, a buscar a presença dEle. Eu creio que as coisas que existem no planeta, de uma forma ou de outra, pode sim, de alguma maneira, ser usada por Deus. Eu tenho testemunhos de pessoas que estavam no meio de uma boate, dançando músicas totalmente mundanas, secularizadas, e que ali dentro daquela boate sentiram no coração o desejo, a sede, a vontade de estar na presença de Deus, o anseio, talvez porque uma igreja, um irmão, uma pessoa, um parente estivesse orando por ele. Enfim, esse não é o ponto. O ponto é que mesmo dentro daquela boate, Deus usou aquela situação que ele estava para mostrar àquele cidadão, àquela pessoa, que ele estava morrendo espiritualmente, se definhando, precisando de alguma coisa que mudasse a vida dele, que mudasse a história da vida dele. E Deus pode usar qualquer coisa, como eu estou dizendo. Preste bem atenção, eu quero reafirmar, todas as coisas que existem no planeta metafísico aqui são naturais e pertencem ao homem. A Bíblia diz assim: a terra Deus deu ao Filho dos homens. Deus, quando criou a humanidade, lá em Gênesis você vai ver, ele criou a humanidade para dominar sobre a terra, dominar as aves do céu, os peixes no mar, os animais, as plantas, tudo que existe no planeta foi dado a nós. Deus nos deu autoridade sobre o planeta, então tudo que acontece no plano natural é responsabilidade nossa, é responsabilidade do homem, é responsabilidade nossa, porque Deus nos deu essa responsabilidade. O que acontece é que muitas vezes pode haver influência do mundo espiritual, tanto do ponto de vista negativo, dos demônios, como também do ponto de vista positivo, ou seja, Deus agindo para fazer a soberana vontade dele acontecer. Eu creio que Deus interfere na história, eu creio que Deus faz milagres na história, tanto de maneira geral, como também no individual das pessoas. Tá? Deus, ele pode te alcançar aonde você estiver. Então, para concluir aqui, eu não creio que o Homem-Aranha seja um demônio. Ele é um personagem fictício criado para entreter as pessoas. E esse personagem fictício criado para entreter as pessoas nos quadrinhos, nos livros, nos filmes, pode sim, de alguma maneira, ter uma influência. E eu penso que essa influência espiritual tanto pode vir de um lado quanto de outro. Tanto pode ser o diabo tentando seduzir a pessoa para fazer alguma coisa e o Deus agindo por meio do Espírito Santo para levar arrependimento. Eu penso nessas duas possibilidades. Mas, via de regra, o normal é você pensar: é natural, é para meu entretenimento, é para mim rir, é para me divertir, é para mim gostar ou não gostar do filme. Né? E eu particularmente gosto muito de filmes de super-heróis. Não sou um leitor de quadrinhos, mas gosto muito dos filmes. E quando eu tenho a oportunidade de ver um filme de herói, eu escolho o filme de herói em vez de algum outro, porque acho muito interessante, acho bem divertido, e é assim que eu consigo me divertir assistindo um filme. E eu prefiro os filmes de ação, em especial os filmes que envolvem algum tipo de super-herói. Acho bem legal. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira, te ajudado, refletido. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, pode deixar aí nos comentários de maneira educada. Nós vamos estar respeitando aqueles que estiverem escrevendo de maneira educada. E se inscreva no canal para mais conteúdo sobre teologia, sobre Bíblia. Se você gostou de uma análise como essa, a gente pode pensar em alguma coisa a mais sobre isso e trazer mais conteúdos referentes a essas questões, tá bom? Então se inscreva no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!